Olá, Tangará da Serra, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um podcast A Tangará que eu quero. Você que está chegando agora, já convido você para inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, muito importante, A Tangará que você quer para o futuro. Se você também puder deixar o seu like, que vai ser muito importante para nós. Estamos chegando hoje aqui mais uma vez para trazer as informações para vocês e também para conversar com os nossos entrevistados. Várias pessoas passam aqui pelo nosso canal e hoje nós estamos recebendo aqui no canal A Tangará que eu quero, professor Altair. Já quero dar as boas-vindas ao professor aqui no nosso canal A Tangará que eu quero, professor. Obrigado, Luiz. Marcos, agradeço aí pelo convite e é uma honra estar aqui com você aqui para a gente bater esse papo, né? Porque Tangará da Serra, realmente aí, queremos coisas boas para Tangará da Serra. Professor Altair, aqui no nosso canal tem algumas linhas que a gente traça, né? Então a primeira que eu quero perguntar, por mais que a gente não desenvolver da nossa conversa, a gente vai falar de vários assuntos, mas para o nosso público conhecer quem é professor Altair. Certo, Luiz. Eu sou nascido aqui em Tangará da Serra. Né, me criei aqui, tenho família, casado, pai de 2 filhos, né, sou evangélico, certo, né? Certo. Atualmente, a vida profissional, sou professor na rede federal, no Instituto Federal aqui de Tangará da Serra. Sou formado em matemática, tenho especialização em matemática financeira e também pós-graduado, mestrado em ambiente e sistema de produção agrícola na Unemate aqui de Tangará da Serra. Ah, perfeito. Nesta área da educação, o professor resolveu entrar na vida política, né? O professor hoje é suplente de vereador, né? Da cidade de Tangará da Serra. O que levou o professor Altair a entrar na política? Primeiramente porque, assim, nós vimos nossos representantes, vemos aí uma carência de pessoas aí, de representantes que realmente possam aí se entregar, né, para o serviço público em prol o outro, como empatia mesmo, certo, né? Certo. Sentindo aí essa necessidade e também, assim, como interesse de participar todo esse processo eletivo surgiu em uma primeira vez quando eu fui diretor de uma escola, me concorri também a isso em 2007, se eu não me engano. Isso. Aí certo. Participei ali de um processo eletivo pela comunidade. Era a escolha de eleição dos pais e mestres dos alunos. De diretores, né? Uhum. E aí resolvi colocar o nome à disposição. E aí fui eleito e aí senti o gosto ali, né, daquela parte ali. Entendi. E aí com isso surgiu esse desejo, foi despertando esse interesse aí de estar participando aí desse processo, do processo eleitoral, certo, como já participei de 2, né? Ah, perfeito. 2 eleições. 2 eleições já na... Isso, e na primeira eu fiquei como segundo suplente, certo, de vereador. Eu obtive 478 votos. Aí na segunda eleição tivemos mais candidatos, inclusive, né? E aí tive ali 589 votos na segunda eleição. E agora, mais uma vez, pré-candidato a vereador, né, pelo Agir. Agir, aí, partidão, Agir, né? Daqui a pouco vamos falar um pouco mais do Agir. Opa, vamos sim. E aí, nesse período aí é importante porque a primeira teve uma votação e a segunda aumentou a votação, né? Exatamente. A segunda já saltou lá um pouco mais, né? E um pouco mais de candidatos também, né? Um pouco mais de candidatos. Tinha mais candidato, né? Isso. E teve muitos candidatos que foram na passada que perdeu o voto, né? Já o professor Altair ganhou voto na última eleição, né? Ganhou voto em 2020, teve uma votação maior. Isso. Ficamos ali na segunda eleição, fiquei como o 9º ou foi o 10º vereador, mais votado. Mais votado. No entanto, eu não consegui entrar devido à questão de legenda, né? Uhum. E aí nós estava no Podemos, e aí fizemos uma quantidade de 3 vereadores, então fomos bem votados, né? Toda a equipe do Podemos naquela época foi bem votado. E com isso, eu fiquei ali como o primeiro suplente, faltando alguns votos para a gente fazer o 4º. E aí se fizesse o 4º, eu estava lá já tinha exercido aí desde o início, né? Mas também exerci aí nesse período durante 30 dias de mandato aí de vereador em 2021, se eu não me engano. 2021. Ou 22. Ah, perfeito. E essa passagem especificamente na Câmara Municipal, trouxe alguma
alguma experiência, de repente algo que o professor Altair pensava lá fora, como entrou ali esses 30 dias, teve uma visão diferente? Como é que foi esta inserção ali de participar do processo diretamente do parlamento? Então, tive uma experiência de realmente observar como que funciona os trâmites dentro ali da Câmara Municipal. Então, isso aí foi muito importante. O tempo foi um pouco curto. 30 dias 30 não dá dias fazer nada. não teve como fazer. Sessões somente? Somente. Projetos, a gente tem interesse de fazer, de propor alguns projetos, né, em benefício à nossa população. No entanto, 30 dias é quase que impossível. A única coisa que a gente conseguiu fazer bastante foi fazer indicações, né, levar o executivo, o que a comunidade no período, principalmente no período eleitoral, que sempre nos cobrou. Então, a gente tinha esse interesse de estar sempre fazendo essas indicações. Aí é o que eu mais fiz, né? E aí aprovar, desaprovar, analisar projetos, né? Que essa é a parte aí. Foi uma boa experiência nesses 30 dias. Sim. Foi uma boa experiência passando ali. E isto motivou e também deu mais uma motivação para daí continuar no meio, no processo político, e agora especificamente no ano de 2024, que vamos ter as eleições, né, para vereador, para vice-prefeito, para prefeito. O professor Altair, mais uma vez, vai colocar o nome à disposição da população de Tangará da Serra. Exatamente, Luiz. Mais uma vez, a gente vai colocar o nome à disposição. Hoje eu posso dizer que sou pré-candidato a vereador. Com esse desejo que eu acredito que a gente possa aí, se Deus, segundo a vontade de Deus, né? Sendo eleito pela população, a gente irá exercer com dignidade a função aí de um vereador. O Parlamento Municipal, ele tem as suas mudanças, porque sempre na eleição, a cada 4 anos, é feita uma renovação, né? Entra ali de 50%, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu acredito que nesta gestão agora, nesses 4 anos de 2020 a 2024, também não vai ser diferente, né? Devemos ter, porque isso é natural ter aí, não tem como eleger 100% dos parlamentares que estão lá dentro, porque sempre tem pessoas novas trabalhando, né? E a política ela é dinâmica, então nós acreditamos que neste ano agora de 2024 vai ter aí uma mudança de no mínimo 50% do parlamento, né? Exatamente, eu acredito aí também nesses 50%, né? 50%. Sai aí, né? Eu acredito que dos 14, né, pode ser que reelejam aí apenas 14, ou melhor, 7 ou 8, né? 8, no máximo, aí de 7 a 8, né? No máximo, dentro desse patamar aí. E pegando também, para até o nosso público entender, professor, nós tivemos em 2020 248 candidatos a vereador de Tangará da Serra, né? Uma eleição disputadíssima, muita gente. Candidato pedindo voto para candidato, né? Às vezes o camarada até confundia, né? É verdade. Chegava com o santinho para pedir voto, o cidadão falando, eu também sou candidato, tá aqui meu santinho. Era muita gente, era muito candidato, né? Exatamente. Teve essa experiência, professor, em 2020? Sim. Candidato e bastante parente, né? Falava, parente também, né? Meu irmão saiu, meu tio, meu primo, até meu pai. Então, muitas pessoas assim que realmente era da família e por isso, às vezes, a pessoa ficava ali com o voto dividido e aí tinham essa dificuldade. Isso atrapalha, né? Atrapalha bastante, com certeza. Né? 240 Agora nós vamos ter um cenário diferente, né? Vai ter um cenário diferente. Nós já fizemos uma leitura, nós acreditamos que Tangará da Serra não vai passar de 150 candidatos desta vez. Não vai passar de 150 candidatos devido ao número de partidos ter diminuído, né? Sim. Até mesmo desde 2020, 2022 teve uma mini reforma na cláusula de barreira, alguns partidos se fundiram, né? Então, alguns fizeram a federação. Então, este ano, em Tangará da Serra, nós não vamos ter 150 candidatos. Não vamos ter 150 candidatos, até porque também mudou um pouco de 2020 para 2022. 2020, cada partido tinha condições de soltar 21 candidatos, né? Agora já reduziu para 15, né? Porque é 100% e mais um, então se tem 14 cadeiras, 14 mais um, 15. Então, nesses 15 candidatos aí, nós vamos ter aí uma proporção de 30% de mulheres, então 10 homens e 5 mulheres. Então, não vamos passar de 150 candidatos. E isso vai ajudar os candidatos, principalmente aqueles que já colocaram o nome à disposição na última eleição, até mesmo há 2 eleições atrás, para que a pessoa já conhece esse candidato, então já está mais familiarizado. Sim. O professor Altair acredita que vai facilitar com menos candidato disputar a eleição? Olha, eu acredito que sim, mas assim, para
ser aí eleito, né? Certo. O candidato aí, o candidato, ele terá que ter bastante voto, né? Ele terá que passar em Tangará da Serra no mínimo 700 votos, 700 né? No mínimo votos 700 acima, votos 600 votos acima aí para ter diminuído o número de candidatos. Como diminuiu aí o número de candidatos, então com isso tem que aumentar a votação. Aumenta, né? a votação. Nós tivemos aí em 2020, né? O último a entrar foi o Homer Japonês, né? Do PV com 402 votos, né? Acho que foi o Homer Japonês ou foi o Dr. Bandeira? Dr. Bandeira com 402, né? Isso. E o Homer 406. Isso. Então, desta vez, dificilmente vai ter um candidato com 400 votos eleito, né? Muito difícil. Devido ao número de candidatos que tivemos, né? E o número de partidos também, né? Exatamente. Quase 15, né? Isso. Então, 400 votos, o candidato vai estar fora, né? Ele não entra, não entra, né? Como a gente diz, na cláusula de barreira. Não tem jeito de passar, né? Não passa com essa quantidade aí de votos aí, dificilmente. Passar de 500 votos 500, no mínimo aí, 600 pra cima, né? Agora, uma coisa interessante, professor, que estavam se falando que o candidato ele precisava ter aí os 10% do coeficiente, mas isso não ficou na lei, né? O partido agora, também diferente de 2020, Sim. vai ter que atingir o coeficiente, né? Que é a divisão, para que as pessoas que nos acompanham, é a divisão do número bons de voto pelo número de cadeira do parlamento. Se dá em torno de 3.200 votos, o partido precisa atingir essa votação de 3.200 votos para fazer o mais votado do partido. Se ele não atingir, ele precisa ter 80% desse coeficiente, que vai dar em torno de 2.800, 2.700, 2.800 aí, para levar um candidato. Sim. Não da mesma forma que foi em 2020, porque o PDT não fez nem 2.600 votos. E aí o Dr. Bandeira foi eleito naquela oportunidade porque tinha uma média diferente. Em 2022 eles fizeram esta mudança para pior, né? Para pior, que para a proporcional para vereador ficou ruim, né? Exatamente. Porque se não atingir o coeficiente, precisa atingir 80%. E se não atingir o 80%, fica fora. Fica fora, ele já não concorre fica fora. Na segunda rodada, né? Exatamente. Porque em 2020 ele não precisava atingir nem o coeficiente, nem os 80%. Ele fazia uma média. Mas eles já fizeram isso já para estar... Quanto mais os partidos, de repente, nem tão os partidos nanicos, mas os partidos que não conseguiam atingir uma boa votação, isso automaticamente vai ficar fora, né? Então, Tangará da Serra, em 2024, provavelmente não vão passar de 150 candidatos. Então, o povo vai ter menos candidatos, né? Isso aí é bom, né? Isso é bom porque muitas vezes muitos saem ali só mesmo para, de repente, como é que eu posso dizer, só para preencher espaço, né? E às vezes ele realmente não vai ter uma expressividade de voto e aí com isso atrapalha também, querendo ou não, de repente, outras pessoas, né? Não, sem dúvida. Sei se... teve com toda a consideração, nós consideramos todas as pessoas que têm um sonho, têm um desejo, mas teve candidato que não passou de 30 votos nas últimas eleições. Então é difícil o cidadão numa cidade como Tangará da Serra colocar o seu nome à disposição para não passar de 30 votos. Então, né, a própria população, um cidadão desse, para ele continuar sendo testado nas urnas, ele vai demorar muito tempo para ele ter um crescimento, né? Exatamente. Diferente daqueles que atingiram a média de 350, 400 votos, 500 votos, que é o caso do professor Altair, já teve um crescimento, né? Sim, depois de 4 anos, de 2016 para 2020, teve um crescimento. Sim. E de 2020 a 2024, a probabilidade de um crescimento também é maior, porque já colocou o nome, já conhece as pessoas, já tem mais uma familiaridade, então diferente daquele candidato que tira 30 votos. Exatamente. Aquele candidato tira 30 votos, para ele conseguir alcançar uma média de 500, 600 votos, é muito difícil em 4 anos. E se a gente falar como que é como eu já participei de 2, eu posso falar com propriedade, né? Certo. É que a eleição para vereador é uma das mais difíceis. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. É muito mais difícil do que para prefeito, para deputado, né? Porque o número de candidatos é grande, né? O universo é grande. E com isso você também tem que alcançar ali mais pessoal, né? O teste de fé. É aquele que vai, conversa com o eleitor, tem que realmente gastar a sola do sapato, né? Para poder visitar, né? E sem contar o problema que você enfrenta na época da eleição é os parentes que saem candidato, né?
chega na casa do cidadão que o candidato, o pré-candidato está fazendo a pré-campanha, quando ele chega lá, né, o meu tio saiu candidato, professor Altair, eu ia votar no senhor, meu primo saiu candidato, minha tia saiu candidato, minha mãe saiu candidato. Tem uma eleição muito difícil. É, muito difícil, de realmente. se chegar a galgar uma cadeira devido a essa disputa entre a parentela, entre ali os amigos próximos. Realmente os cientistas políticos, eles falam que eleição para vereador é a mais difícil que tem. Olha aí. Vamos pegar o nosso atual prefeito, Tangará da Serra. Ele não disputou para vereador, já veio direto para deputado federal. Foi muito bem votado em 2018. Sim. Em 2020 já veio candidato a prefeito e ganhou a eleição. Então, a eleição para vereador ela não é fácil. Não é. O cidadão ganhar uma cadeira, né? Exatamente. Professor, especialmente dentro do Parlamento Municipal, tivemos aí uma pauta importante que, enquanto também presidente da União Tangaraense das Associações Comunitárias, a UTAC, Sim. nós pleiteamos no momento 2023 o aumento das cadeiras no Parlamento Municipal. Sim. Tangará da Serra hoje tem 14 cadeiras. Já ultrapassou o número de habitantes para 15, para 16, para 17, mas o parlamento está inerte, o parlamento está parasita nesse quesito. Sim. Eu estive lá enquanto presidente da UTAC, levei a proposta, levei o documento, provoquei a mesa diretora, mas até no exato momento o parlamento ainda não se mexeu. Qual a opinião do professor Altair referente ao aumento de cadeira do parlamento municipal? Olha, Luiz, eu acredito que aumentasse seria a favor se fosse uma cadeira a mais. Cadeira. Isso, para se tornar ali ou duas, para equiparar ali a quantidade do par ou ímpar, né? Certo. Questão de votação. Certo. Porque, assim, Tangará da Serra é uma cidade que está crescendo e vai crescer mais se acontecendo aí algumas obras dentro de Tangará da Serra. Uhum. Tangará tem um potencial muito grande aí para ter o desenvolvimento. Como ela começou bem, né, no início de Tangará da Serra, logo ela teve Bem pacata, né? Começou a se deslanchar depois de 2012, por aí, 2010, né? Começou Exatamente. Tangará foi até a 4ª cidade do estado de Mato Grosso mais populosa. Uhum. E começou, ela veio num crescimento muito rápido. Depois, por questões políticas, no passado, Tangará da Serra deu uma parada. Uhum. Ou seja, começou a dar uma estagnada ali. Mas Tangará, a gente tem que tentar... Tem potencial para crescer, né? Novamente. Regional. Para destravar Tangará. Então, a gente tem algumas ideias que a gente pode aí contribuir para que Tangará realmente consiga novamente, volte a crescer aí, quem sabe até num crescimento exponencial aí, né? Por que não? E não somente linear. Sem dúvida. Então o parlamento ele não colocou em discussão esta questão, né? Uhum. É muito prejudicial para os bairros, nós que somos defensor do bairro, nós devemos a proposta, mas parece-me que não vão colocar em discussão, até porque ano eleitoral, né? Quem está ali dentro tem aquele medo das pessoas que estão lá fora de julgar pela alguma votação. Eu acho que não vão mexer nas cadeiras. Tangará da Serra vai ficar nas 14 cadeiras, que é ruim. Por mais que as pessoas que estão aqui fora hoje podem ter um entendimento diferente, porque realmente as pessoas, a gente vai entrar também nesse assunto, não conhecem o profundo de um parlamento, né? As pessoas que estão lá fora não conhecem. Então, os bairros de Tangará da Serra é que vai perder, a cidade que vai perder, Tangará da Serra com mais de 106 mil habitantes, com 14 cadeiras, todos os municípios vizinhos que teve brecha, que teve legalidade para aumentar as cadeiras, aumentaram. Tangará da Serra quietou, tá quieto, não tem nem discussão, não colocaram nesse quesito. Como você disse aí, né, principalmente os vereadores, porque são eles que teriam aí São eles que têm a competência de julgar a quantidade e aprovar, né? São eles. E aí assim não fizeram, né? Não sei se foi não sei por qual motivo, né? Se por, de repente, por uma cisma, medo da população avaliar de uma forma negativa, e na verdade tinha que expor realmente, né? Qual é a necessidade? Mostrar o porquê que Tangará da Serra precisa de mais cadeiras para vereador. Então, isso aí deveria estar bem claro e eles defender essa bandeira, né? Porque realmente, como você disse, a gente está ficando para trás em vários quesitos, Tangará da Serra. Sim. E aí nós temos que subir e realmente não retroceder, mas sim avançar. Precisamos avançar.
Professor Altair, entrando na questão, nós temos aí ano eleitoral, é importante a população de Tangará da Serra estar atenta, né, às questões políticas. Infelizmente, o povo brasileiro não gosta muito da atenção, ainda é especial esse ano, né? As pessoas estão com uma descrença muito grande na questão política, professor Altair. Na visão do professor Altair, o que está acontecendo que a cada dia parece que as pessoas se afastam mais da política? Nós tivemos em 2020 um dado de mais de 25 mil pessoas não foram para as urnas votarem para vereador. Para deputado também tivemos um aumento muito grande, uma abstenção. As pessoas não foram nem lá votar, não fizeram nem o bel prazer de ir lá votar, o que seja branco, que seja nulo, anular o voto, votar em branco. Não foram lá, nas urnas. Na visão do professor Altair, o que está acontecendo? Quais são alguns fatores que poderia estar provocando esse desestímulo das pessoas não estar querendo aí estar apreciando os candidatos? Olha, Luiz, eu acredito que são vários fatores, né? Certo. São vários fatores. Mas eu vou pontuar aqui alguns que vierem à mente. Uma das coisas, assim, vou falar como eleitor. Como eleitor. Isso, nessa condição. Acho que muitas promessas. Promessas demais dos políticos. Isso. Acho que isso tem que tomar muito cuidado. Fazer promessa, porque assim, eu acredito não, eu sou evangélico e procuro seguir o que está na Bíblia, né? Certo. E na Bíblia diz que a gente tem que ser fiel no trato, né? Fiel no trato é fiel nas suas promessas. Ninguém é obrigado a prometer. Prometeu? Mas cumprir tem, né? Então isso aí é uma coisa que se você não pode fazer, não prometa. Porque e os políticos prometem demais, né? Da conta. Isso aí acaba gerando um desestímulo para o eleitor. Ele vai, confia, vota, aí quando chega no período, não acontece. Aí isso aí leva esse desânimo. Outra coisa também é muita corrupção que já aconteceu. Correto. Corrupção também no meio político, isso aí também, querendo ou não, afasta e tira até... A gente como eleitor, a gente até mesmo pensa duas vezes em colocar o nome à disposição, justamente para, às vezes, ser rotulado como esses que... Com esse que a polícia prende, né? Isso, que vai a Polícia Federal, leva malotes de dinheiro, né? É lavagem de dinheiro, um monte de coisa que a gente vê isso que a mídia lança e realmente acontece. Isso aí acaba gerando também, eu vou votar, aí a pessoa pensa, eu vou votar numa pessoa aqui. Mas a gente tem que saber que o eleitor, ele precisa de ir. Porque, querendo ou não, é a única arma que a gente tem para escolher alguém. Certo. E aí a gente tem que saber escolher os nossos representantes. Por exemplo, muitas vezes as pessoas também, às vezes, não sabem votar. Não sabe. Não sabe. Porque muitas vezes a pessoa vota ele também, querendo ou não, o eleitor também... Tem uma intenção, uma intenção lá no fundinho mesmo, ele tem umas pretensões... Exatamente, ele tem. E aí, porque assim, muitas vezes a pessoa vota em alguém, ele às vezes não procura saber se a pessoa tem um caráter, se ele tem realmente uma capacidade... Não puxa a ficha do candidato, né? Isso, se realmente ele pode fazer, se ele tem gabarito para fazer tal coisa. Ele pensa assim, não, vou votar no fulano, no ciclano, que eu vou ajudar ele está precisando, ele está assim... Você pensou? E, na verdade, cargo político não é para você que está precisando. Você vai lá para ser desenvolver um papel, representante, né? Para a população, né? Exatamente, para buscar o cara não pode anseios, votar né? no cara porque o cara é rico, porque o cara é pobre, porque o cara é isso, porque o cara é aquilo. Não, tem que analisar um conjunto de fatores, né? Um conjunto de fatores. Ah, não, eu vou ajudar o camarada, um coitadinho. Mas por que coitadinho? Agora tem que ser na política? Não funciona assim. Política não é assim, não né? Não funciona assim. Porque, por exemplo, eu sou efetivo, sou professor no IFMT. Para mim ser professor lá, eu passei por um concurso, passei por uma avaliação. Então, foi feito uma análise, né, no meu currículo. Não entrou lá porque olharam assim e falaram, como ele é um coitadinho, vou trazer ele para cá, né? Exatamente. Não funciona assim. No serviço público, tem que, na área política, também não pode ser diferente. As pessoas precisam ter uma avaliação diferente, né? Exatamente. E com isso, quem ganha? Quem vai ganhar com isso? Aí é a população. De um modo geral, né? Certo, de um modo geral aí, que ganha quando nós acertamos aí nas escolhas. E quando erramos... Aí a gente padece. Durante aí um bom tempo. E não são só
A promessa, 1 ano, 2 anos, né? A São promessa, 4 anos a corrupção são fatores que estão distanciando, né? As pessoas estão afastando, e estão com um problema muito sério de criar lideranças para colocar o nome à disposição devido a esta situação, né? E tem outros detalhes também que eu vejo que o desrespeito de algumas pessoas para com os políticos está muito grande. Então, aquela pessoa de bem, ele tem que pensar, e ele está pensando muito de entrar na política para receber palavrões que ele nunca recebeu na vida. E ele nem faz jus para receber aqueles palavrões. As pessoas também estão atacando desta forma. Ó, Luiz, eu vou contar uma experiência. Na primeira eleição, aconteceu isso aí num período de eleição. Período de eleição. Pessoas chegar na frente da casa dele, nunca te viu, você não conhece, e ele fala, não, sai daqui que você é ladrão. Olha aí, olha que situação. Olha aí, levar palavras dessa forma, usar, pessoas falar para você, você tem usar que essa ouvir. expressão. Isso. E a gente tem que calmar, respirar. Exatamente. E isso acontece. Isso aí, com certeza, não aconteceu só comigo, né? Aconteceu com várias pessoas. Várias pessoas que já sem o conhecimento. Como que a pessoa pode falar isso se a pessoa não conhece, né, a vida da pessoa, né? Como que eu vou falar algo sobre você certo. se eu não tenho conhecimento da sua vida, né? Isso é um dos outros fatores que está afastando as pessoas de bem da política, isso. né? Aí entra aquela parte. Por que eles falam disso? Porque alguém lá fez tal coisa, caca lá atrás, e aí rotula machuca. E rotula todos da mesma forma. E na verdade não é assim. Então por isso que a nossa política ela precisa ser reformada, ela precisa aí de pessoas que realmente fazer uma limpeza para poder passar essa confiança, né, para o eleitor, passar essa confiança para que ele realmente novamente ele vá procurar aí a votar, a escolher um candidato. Inclusive, só não cortando o assunto, inclusive agora até dia 8 de maio, né? São o prazo aí para as pessoas aí, os eleitores, regularizar o seu título para ir votar agora nas eleições de 2024. E essa limpeza, professor Altair, eu fico às vezes com uma indignação muito grande, que já é a área do senhor, que é a área da educação, que esses políticos são tão sacana. Eles são tão sacana que vamos pegar aí um garoto aí, que ele vai pegar aí o 5º ano, né? Do 5º aí até o segundo, o ensino médio. Ele não sabe, não tem nenhuma matéria específica para explicar para esse garoto a importância da política. Os nossos políticos não fizeram nada até agora e parece-me que ainda não tem nada. Um garoto, se você pegar um garoto hoje que está no 8º ano e sentar ele na frente para começar a conversar de política com ele, não sabe nada. Não. Porque nós não temos na nossa grade curricular nada que vai ensinar esse garoto questões políticas. E penso que isso já é um propósito dos políticos malas que gostam de fazer cacas, para que as pessoas não aprendam. Olha, eu estava numa faculdade, cursando um curso superior, teve amigos lá, colegas de sala lá, que quando a gente começava a falar de política, o cidadão não sabia nada. Aí eu pensei, bom, se estamos aqui, numa sala de adultos, fazendo um curso superior, sim, o camarada não tem conhecimento nenhum, mínimo, imagina um garoto de 16 anos, um garoto de 17 anos, ou que seja de 15 anos, que está numa sala de aula no 7º ano, no 8º ano, no 9º ano, imagina um garoto desse. Então, é realmente... Situação difícil, né? Difícil, porque assim, hoje, com 16 anos... Já pode votar. Já pode votar. Então, esse aluno, esse indivíduo, ele deveria ter realmente essa formação antes dos 16, né? Ou seja... Já teria que ter um conhecimento prévio do que ele vai fazer, né? O voto que ele vai dar, né? Para ele chegar consciente, né? 16 anos tá consciente. Não tem nexo essa questão dele votar com 16 anos, não saber nada. Não saber como funciona o parlamento, não saber como funciona o executivo, não sabe nada. Não sabe. Vai lá dar o voto para eleger um político que vai reger a vida dele. E às vezes vai o efeito manada, né? Exatamente. Então, isso, professor Altair, eu acredito que a liderança precisa fazer alguma coisa. Essa liderança é onde eu bato na tecla que o parlamento deveria assumir essa responsabilidade, o parlamento municipal em especial, que está junto com o povo, né? Que o vereador está junto com o povo, de fazer essas transformações e pegar duro para que isso possa chegar numa Assembleia Legislativa,
para que possa chegar isso no Congresso Nacional, que a gente vai entrar um pouquinho também nessa esfera, porque senão nós vamos ter sempre as pessoas afastando da política e deixando os maus políticos governarem. E isto aqui está acontecendo. Os maus políticos governarem se não tiver uma nova realidade. Porque mexeram aí no novo ensino médio, mas eu não vi transformação nenhuma. Não vi transformação nenhuma. Não mudou praticamente nada. E, na verdade, assim, Luiz, precisa-se de uma renovação na educação de um modo geral. Né? Até mesmo, assim, hoje, se eu falar enquanto professor, a gente observa que o professor hoje ele sofre muito em sala de aula por uma questão que a gente fala que é a indisciplina dos alunos. Muitos alunos indisciplinados. E quando ele tem essa indisciplina em sala de aula, o professor às vezes não consegue controlar aquele aluno, isso faz com que ele também prejudique o ensino-aprendizagem dele. Ou seja, aí quando tem esse aluno que ele está ali, tem essa indisciplina, muitas vezes tem alunos que chegam, não todos, tá? Não, vamos colocar aqui, chegam às vezes lá no 9º ano, no ensino médio, que ainda não foi alfabetizado. Olha aí que situação. Porque esse aluno não teve interesse, o professor estava ali, mas ele não consegue fazer um trabalho por falta... E pela regra não pode reprovar esse garoto. Pela regra não pode reprovar. Praticamente não. Tem que passar só depois do ensino médio. Até o ensino fundamental... Ele tem que passar de ano. Ele tem ali... Se no 6º ano ele não aprendeu nada, ele precisa pro 7º ano. Ele tem que ir pro 7º ano. Porque tem faz uma avaliação rápida lá no final do ano. Seriedade, né? Faz ali a equiparação da idade. E tem que jogar ele pra... Tem que seguir pra série. Muitas vezes chega o aluno lá sem saber ler. Ali no ensino médio? Até no ensino médio, Chega sem saber ler. Lendo muito mal. Aí esse aluno, ele vai ter uma dificuldade, né? E isso está na mão de quem? Está na mão dos nossos políticos. Né? São eles que definem essas questões. Precisam de políticas públicas, né? São eles que definem essas questões. Porque se o político, ele desenvolve políticas públicas para esse fim, com certeza os resultados aí, os resultados irão melhorar. O IDEB, várias ferramentas aí, vários indicadores, né? Que realiza aí essa medição. Né? Querendo ou não, isso acontece já, né? Podemos melhorar. Eu acredito que pode melhorar. Professor Altair, nós falamos um pouquinho do parlamento municipal, local, né? Agora vamos falar um pouquinho do poder executivo, né? Da gestão executiva em Tangará da Serra. Certo. Na avaliação do professor como a liderança, suplente de vereador, qual a avaliação que o professor faz nesses 3 anos aí? E praticamente nós estamos no mês de abril, né? Sim. Vamos pegar 3 anos e 3 meses. Certo. Janeiro, fevereiro e março. Deixar abril fora. Sim. Hoje é dia 18, né? Qual a avaliação que o professor faz nesses 3 anos e 3 meses de governo? Olha, eu faço uma avaliação positiva da gestão do Vander Masson. Certo. Porque administrar Tangará, né, não é fácil, porque Tangará é uma cidade grande, uma cidade pujante, que pode melhorar. Não é fácil. No entanto, várias melhorias a gente tem observado acontecendo em Tangará da Serra. Escolas, né, creches sendo aí construídas e já entregue, né? Tipo ali próximo eu moro ali no Parque das Mansões, antigo Jardim Olímpico, né? Então ali próximo à Escola Bento Muniz, que passou a ser o antigo, na verdade, é o antigo prédio da Escola Bento Muniz, que hoje agora lá é a escola uma escola Tânia Arantes. Vai passar para lá. Já está funcionando lá. Tá certo. Antes funcionava ali no prédio em frente à antiga Tec, né, que hoje é o La Salle. La Salle. Então, funcionou muito tempo ali, inclusive minha esposa trabalhava, aquela professora também. Certo. Trabalhou ali junto, e hoje eles já reformou aquela escola totalmente. O Estado passou para o município? Passou para o município, o município pegou e fez essa estruturação, reformou e já colocou em funcionamento ali, certo, né? Certo. E também outras creches que foram construídas e também já funcionando, né? Também posso pontuar aqui a questão do asfalto, né? Várias ruas foram feitas recapagem, né? O tapa-buraco, logo no início da gestão que teve não sei se foi uma questão de recursos que não tinha que fazer licitação, né? Então houve... Estava iniciando ali, de repente teve algumas dificuldades, né? Na cidade, abriu-se muitos buracos, né? O pessoal estava... sério, né? A gente acompanhou aí essa reclamação da população, né? Verdade. Mas depois a gente viu que resolveu, né? Certo, então todas as ruas aí, aquelas que estão sendo recapadas, fazendo tapa-buraco. Hoje mesmo passei ali próximo
ali a escola, a Avenida Ismael, ou melhor, Tancredo Neves, logo Estão fazendo ali. aquele trecho ali, da 18 até, né? Estão fazendo ali da Tancredo da 18, dando um grau ali, né? E fazendo limpezas, né? Por exemplo, fiz lá uma solicitação poucos dias agora, junto à Secretaria do Meio Ambiente, né? Falmínio, ele deu um apoio para a gente lá no Instituto Federal. Certo. Mesmo certo. sendo uma escola federal, eles podem dar esse apoio, né? E a gente está, no momento, a gente não tinha ali, está sem o pessoal para fazer esse trabalho, está fazendo licitação, porque no sistema público, sabe que demora, né, as coisas. Não é como... No privado, né? No privado, no sistema privado. Liga pro telefone, rápido. Já traz aí pra mim aí, já resolve o problema. É diferente, é moroso, né? Moroso. Porque às vezes se eu quero comprar um celular, um exemplo, pra mim é fácil. Eu vou lá, compro, não preciso fazer cotação, não preciso pedir autorização, não preciso fazer nada, né? Verdade. Agora no serviço público é diferente. Toda a burocracia, né, que tem que acontecer. Então, nós estamos nesse processo de burocracia para uma empresa para fazer ali a limpeza do pátio e tal. E com Teve isso... que recorrer ao município. A chuva, né? Muita chuva. Muita chuva, o mato cresce, aí pedimos lá, eles foram prontamente lá, nos ajudou lá. Então, já fiz até uns agradecimentos aí nos vídeos. Então, a avaliação é positiva. Positiva. Eu acredito que Vander Masson aí, ele... tem mais ainda para fazer por Tangará. Tem uma grande chance, né, que vem para a reeleição, né? Isso. Vem para a reeleição, tem uma grande chance da população aprovar, né, o seu trabalho na visão do professor Altair, né? Sim. E na zona rural, o professor também tem falando do eleitorado de 2020, o professor Altair tem uma expansão também na zona rural, né, de eleitores aí, que na época, em 2020, teve um apoio, e o Executivo também tem dado uma assistência na zona rural, professor Altair. Excelente. Eu tenho ali um conhecimento no distrito de São Joaquim, certo. Né? E no assentamento ali, Antônio Conselheiro, onde ali eu morei ali durante 5 anos. 5 anos. Ali, às margens do rio Seputuba. Sim, hein? Então, e a gente observa, eu tenho observado na gestão anteriores, o assentamento principalmente, ele padeceu bastante. Não teve assistência? Não, as estradas, dentro das agrovilas, muitos atoleiros, né? E pouca a questão de implementos agrícolas, né? Esse apoio às associações, ao pequeno produtor, né? Ao produtor, de um modo geral. E agora, nessa gestão, eu sempre vou para lá, inclusive, né? Todo final de semana a gente tem um negócio lá, que a gente faz lá, então todo sábado, final de semana, a gente vai para lá. E as estradas estão excelentes, nunca mais passei apuros aí em estradas, atoleiros aí de forma alguma, sempre bacana. Tá bem tranquilo. Bem cuidado. O Executivo Municipal. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom porque a cidade de Tangará da Serra, ela é pujante e o Executivo fazendo esse trabalho na zona rural, ele vai estar fazendo para Tangará, porque as pessoas que estão na zona rural, principalmente quem produz, né, que é o Cinturão Verde, vem para Tangará da Serra, tem que ter estrada boa. Sim. Se não tiver estrada, não... Voltando também, outra região que eu posso falar também, é ali região de Triângulo, né? Aquela estrada que depois que sai ali da curva da Bênção, né? Então, aquela estrada também ali, ela foi muito ruim, sempre foi bem ruim. Porque eu trabalhei também, eu fui professor lá na escola Juscelino Praxedes. Que fica lá no Triângulo, na vila, na vila, né? E aí eu ia de Tangará, final de segunda-feira eu saía daqui, posava lá e na sexta-feira, sábado, eu retornava para Tangará e fazia esse trajeto nessa estrada aí, aquele pedaço ali. Então, sempre foi bem ruim também e agora vai lá sempre cascalhada, tudo certo, tudo bem cuidado. Então, isso aí positivo. Tá muito bem. Professor Altair, aquela pessoa que se destaca como líder, né? Que coloca o seu nome à disposição para concorrer qualquer cargo, que seja de diretor de escola ou que seja de presidente de bairro e especificamente para o parlamento municipal, ele tem um eleitorado, ele tem um nicho de pessoas que ele disputa. Hoje o professor Altair entra em qual eleitorado de Tangará da Serra hoje, o professor Altair? Olha, eu acredito que no evangélicos, né? Certo. É uma base. Das bases que o professor tem. Ali também no bairro onde eu moro, vizinho, né? Certo. Mas eu me sinto como se fosse de lá ainda. Ali no residencial Dona Júlia. É uma grande Dona Júlia ali. Isso, graças a Deus a gente tem tivemos nas 2 eleições,
uma boa aceitação. A primeira eu morava lá, na segunda também, e agora só estou lá no vizinho, mas... vizinho, né? Mas está ali junto. Estamos juntos, né? Ali no antigo Jardim Olímpico, ali próximo ao Jardim Nossa Senhora Aparecida, que hoje também é Dona Júlia, toda ali a região, né? Certo. Então, família mora lá. Durante os 30 dias que eu fiquei como vereador, eu fiz as indicações para aquela região. Bastante indicação ali, assentamento, toda a Tangará da Serra, de um modo geral. Mas como a gente já tinha um conhecimento mais claro, né? Mais claro da região. Isso, da região, então a gente poderia falar com mais propriedade, inclusive, né? Certo. Porque Tangará da Serra é uma cidade muito grande, né? Sim, então é quase que impossível uma pessoa só ele conseguir atender. É por isso, professor Altair, que eu defendo as 17 cadeiras, porque geralmente o vereador, quando ele é eleito e ele mora numa determinada região, automaticamente ele vai brigar pelaquela região. Isso. Porque não tem como ele abraçar Tangará inteiro. Ele precisa fazer algumas indicações, tal, mas não tem como ele abraçar Tangará inteiro. Então é por isso que a minha proposta, naquele momento, foi para 17 cadeiras, até para facilitar isso aí. Porque se nós tenhamos 17 vereadores no parlamento municipal, nós vamos ter mais representatividade. Os bairros vão ganhar mais, entendeu? Sim. Porque se o cidadão morar lá no Jardim Goiás, por exemplo, ele vai trabalhar para aquela região, né, que vai pegar toda aquela região. Se não na Grande Esmeralda, vai trabalhar para aquela região. Então é por isso que eu defendi isso naquele momento. O único quesito que o vereador ele consegue atingir Tangará da Serra é quando na elaboração de projetos. Sim. Um projeto que vá beneficiar não só um grupo específico, mas Tangará da Serra de um modo geral, né? Então, projetos que vá beneficiar a população como um todo. Mas, exatamente. Mas tem aquelas questões pontuais, que essas indicações de melhorias no bairro, né? Sim, então, aí, nessa hora aí, é a hora que realmente vai precisar aí desse representante. Porque o parlamentar, o projeto que ele vai beneficiar a Tangará da Serra vai ser algumas leis, né? Agora, quando se fala em estrutura, ele não tem como fazer nada. Não. Ele vai ter que fazer o quê? Essas indicações, vai ter que fazer um bate-papo com o prefeito para realizar, né? E aí a fiscalização. Então, se nós temos mais vereador, ele vai fiscalizar. Vai chegar numa farmácia, não tem remédio. Prefeito, não tem remédio. Ele vai chegar vai uma estrada, tá ruim a estrada. Ô, secretário, a estrada tá ruim. Então, são esses fatores que eu defendo o número de cadeira para ter mais representação de verdade, para ele cobrar e tá levando o benefício para a população, entendeu? Sim. Porque se a gente tem aí hoje mais 3 cadeiras no parlamento, você vai ter mais 3 vereadores que pode cobrar, que pode fiscalizar, que pode fazer uma ponte entre o prefeito e entre a comunidade, entendeu? Sim, Mas sim. parece-me que não entenderam. E eu acredito que esse mandato não vão entender desta forma. Certo. Professor, ainda tem mais alguns assuntos para a gente caminhar para o final. Já passamos para a avaliação da Câmara, do Executivo, né? Nós estamos com carência hoje em várias áreas. Nós estamos com carência de lideranças hoje no movimento comunitário. Nós estamos tendo dificuldade de conseguir pessoas para colocar o nome à disposição para ser um presidente de bairro. E também estamos tendo dificuldade para as pessoas colocarem o nome para vereadores, especialmente as mulheres, né? Sim. Mulheres, uma dificuldade muito grande. E isso só vai acontecer se nós começarmos a acordar a população para estar cobrando os nossos políticos. E aí eu entro na questão já um pouquinho numa escala maior, que é a Assembleia Legislativa. Qual a avaliação que o professor Altair pode fazer da Assembleia Legislativa? Ela está distante demais do povo? Está presente? Como que nós podemos fazer a avaliação junto aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso? Olha, Luiz, eu vejo eu vejo distante. Distante do povo. Distante, porque assim... na verdade, quem realmente faz esse trabalho de corpo a corpo, que realmente vai... A maioria das vezes são os assessores, né? Assessores. E às vezes o deputado, ele deixa a desejar de estar meio... Fazer esse corpo a corpo, diferente do vereador. O vereador, apesar que ambos possuem a mesma função. Sim. Que é o legislativo, de fiscalizar... É a mesma função de um vereador. No entanto, é numa escala estadual, né? Sim. Vai ali fiscalizar, elaborar os projetos. São as mesmas funções de um vereador, porém numa escala maior.
E o vereador, geralmente, ele sempre está mais próximo da população, né? Certo. E já o deputado, eu vejo esse distanciamento. Eu não sei por qual motivo, né? E hoje nós temos aí para se aproximar, a gente tem aí bastante as redes sociais, né? Apesar que, como o universo que eles possuem é de estar lá em Cuiabá, na Assembleia Legislativa, está distante, 240 quilômetros, né? Quilômetros aí de Tangará da Serra. Mas hoje nós temos um meio aí de comunicação que boa para que eles possam, que nos une, né? Nos une, nos aproxima. Tanto é que falamos aí com parentes, né, que estão em outros estados, municípios. Até mesmo fora do país, Até mesmo fora do país. E a gente sempre tem que estar presente, né? Certo. Eu falo presente de realmente dar aquela atenção, ao eleitor, aquele que realmente confiou ali um voto, não só aquele, né? Mas de um modo geral, porque quando uma pessoa é um legislador, né, um deputado, um vereador, ele é do município ou ele é do estado, né? De todo tangaraense e todo mato-grossense, né? E eu vejo essa falha muito grande também na questão regional em Tangará da Serra, que nós temos uma baita de uma região promissora e nós estamos muito atrasado, se compararmos para o norte e para o sul do nosso estado, né? A região de Rondonópolis, a região do norte, ali Sinop, etc. Mutum, Sorriso. Tem diversos deputados ali naquela região, né? Já saiu ali governador, Cocival, aquele povo todo lá. E essa região nossa aqui está devendo muito. A população ainda não entendeu o recado que nós precisamos eleger deputado federal, nós precisamos eleger mais deputados estaduais nessa região, para que essa região possa ser mais promissora. Então, é um desafio muito grande de nós, enquanto líderes comunitários, políticos, fazer o povo entender esta importância de elegermos deputado federal nessa região, deputado estadual. Isso está faltando, né? Está faltando. As lideranças fazer esse feedback aí e tentar convencer o povo, né? Exatamente. Tanto porque deputado estadual, nós temos um representante. Temos da Serra. Exatamente. E nós temos potencial de 2 ou 3, né? Sim, sem dúvida. Deputado federal, nós temos aqui o município de Campo Novo dos Parecis, conseguiram fazer um representante. E nós aqui, Tangará da Serra, nós não conseguimos fazer esse representante. E a gente realmente é preciso, né? Para que as coisas venham andar. É uma das coisas que, como eu disse para você, que Tangará, ele parou. Então, a gente, querendo ou não, a gente não consegue andar somente com as próprias pernas aqui. A gente precisa de um apoio federal, de um apoio estadual, e para isso a gente precisa de ter representantes lá para poder buscar essas melhorias, esses entraves aí, para buscar, para destravar essas questões aí que está segurando o crescimento aí de Tangará da Serra. Agora, eu preciso fazer uma ponderação e até abrir um parênteses aqui na questão da nossa deputada federal, porque eu vejo que ela teve um grande privilégio. Porque, por exemplo, eu mesmo não conhecia a Amália Barros no estado de Mato Grosso, porque ela teve a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, que foi a caba eleitoral número 1 dela. Eles andaram esse Mato Grosso todo, em 141 municípios teve voto. Tangará da Serra foi muito bem votada, porque ela teve uma caba eleitoral muito boa. 4 ou 5 mil, 6 mil votos. Exatamente, porque ela não foi um professor Altair, não foi um Luiz Marques, ela não saiu das bases ali, presidente de bairro, vereador lutando ali e tal, não. Veio candidata, uma esposa de um fazendeiro, né? Teve a satisfação de pegar uma bandeira, né? Que é a deficiência lá, e pegou a primeira-dama, caiu na graça da primeira-dama do país, não é qualquer coisa, não é qualquer uma, né? É a primeira-dama do país, ela teve esse privilégio. Agora precisa fazer um trabalho contento, né? Fazer um trabalho regional para se fortalecer para vir em 2026 e ganhar a reeleição e bem, porque nós tivemos aí o Barbudo, que foi uma explosão, e em 2022 ele sumiu, perdeu a eleição, acabou o Barbudo, entendeu? Então essas pessoas que têm esse privilégio de pegar aí uma pessoa aí de expressão nacional e for eleita, né? Na sombra, precisa daí fazer um trabalho realmente sério para daí chegar depois de 4 anos e mostrar que, além de ter vindo com apoio, agora foi méritos próprios, né, de trabalhar e fazer, penso eu, né, posso estar equivocado nesse quesito. Professor,
Sim, pois não. Luiz, eu só queria voltar a uma questão que acabei lá passando. Sim, tranquilo. Quando você me perguntou lá a questão das bases, eu acabei mudando de assunto e não falei de um e esqueci de outros, né? São várias. São várias. São várias. E como eu disse lá, a questão dos evangélicos, né? Já mais desde os meus 19 anos que eu ali estou na igreja, né? Pessoal. E também no bairro, no assentamento, né? Mas também tenho um grande carinho, represento também, né? Como professor da educação, a classe dos professores, sim. Os alunos, né? Aqueles alunos que a gente tem esse contato. Porque, querendo ou não, um aluno, ele passa durante o ano tendo um professor, ele vai conseguir fazer uma leitura, né? Sim, se esse professor, ele como passa que ele os 12 meses com o professor, né? Isso. Aí ele já tem essa leitura, conhece. Querendo ou não, você passa a ter esse público também, né? Certo. Como um grupo que teve um convívio com a gente, que a gente tem esse convívio, né? Os professores, que há mais de 20 anos que eu exerço, né, a profissão desde 2003. Então, muitos amigos, né? Muitas pessoas, muitos alunos, né? Que nos passaram por nós, né? E aí, com isso, querendo ou não, isso fica alguma coisa. A gente sempre deixa um pouquinho da gente em cada um. Todo dia tá na sala de aula, né? Todo dia. Então é uma aproximação ali, né? Muito boa, né? Fica mais dentro da sala de aula que dentro de casa, né? Mais. Essa é uma segunda casa, né? É uma segunda casa, né? Isso contribui bastante, né? Isso, exato. Professor, a gente vai passar um pouquinho, dar uma rápida passada no cenário nacional, que é também importante, para a gente voltar para Tangará, para a gente caminhar para o encerramento. Certo. E a avaliação do professor Altair hoje referente ao governo atual, né, governo federal, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esse 2022, então 2023, 1 ano e 3 meses também, né? Sim. 1 ano e 3 meses. Qual a avaliação que o professor faz? Olha, eu faço uma avaliação assim, eu realmente, assim, não é o governo que eu gostaria. Certo. Porque isso aí eu falo, porque assim, minha escolha era outra, né? Então, não era esse governo. Não, não tenho... Esse líder, né? A gente é uma carta aberta, né? Sim. Votei no Bolsonaro e se ele for candidato, voto nele novamente. Certo. Porque eu acredito que ele poderia ter uma outra oportunidade, seria bacana, porque ele poderia fazer o que ele não pôde fazer devido a problemas aí que fugiu do controle dele, pandemia, teve numa situação complicada, né? Agora, nesse governo já é um cenário diferente, né? Então, porque assim, as pessoas que ele já não teve ali querendo ou não, não tem uma trajetória política limpa. Indícios, já veio com problemas, né? Já veio com problemas, muitos problemas, né? Isso. Aí tem vários ministros também, que também já tiveram problemas de corrupção, né? Uma boa parte deles. Então, fica difícil a gente acreditar. É por isso que, às vezes, como eu disse, o povo, né? Fica desacreditado de ir às urnas, porque, querendo ou não, nós temos aí vários noticiários, várias provas, né? Que aí muitos, mais aqueles que realmente defendem a bandeira do atual presidente, às vezes não acreditam, né? Então a gente também não pode provar nada porque a gente está aqui, mas o que a gente vê é o que sai na mídia, né? O que está na mídia ali, é isso que a gente vê. Mas a gente não pôde ver aí com do presidente anterior, Jair Bolsonaro, a gente não viu nenhuma corrupção, não teve esse problema de corrupção. Por 4 anos aí a gente teve livre, né? Dessas questões. Então, assim, eu vejo que precisa se melhorar. Por exemplo, nós estamos em período de greve. Né? Essas greves que estão desencadeando a por falta, porque nós vimos, quem está acompanhando aí os noticiários, aí foi cortado aí verbas da educação e da saúde, né? O governo ele está entrando em dívidas, mais aí de 6 bilhões de dívidas, né, que o Brasil está contraindo várias dívidas. Então, com isso, nós podemos ver que o país ele pode entrar em colapso. Pode acontecer aí, porque se as coisas não vai bem, se não haver um equilíbrio, né, em vários setores do órgão nacional, por exemplo, uma das coisas que pode também entrar em desequilíbrio é a questão da Previdência. Também não está legal. Já não está legal.
porque também a gente pesquisando e ouvindo notícias também, né? Onde 3 vezes mais aumenta o número de idosos, aposentados, né? E contribuintes diminuem. E contribuinte menos, ou seja... Como é que vai pagar essa conta no futuro? Quem vai pagar essa conta, né? Então, aí quebra. Se quebra a Previdência, vai haver um desequilíbrio. Você tem que tirar o dinheiro de um outro lugar para cobrir. Aí tira lá da educação, tira da saúde, né? E educação e saúde é prioridade, né? Porque nós temos o direito. Eu, como cidadão, nós temos o direito. A Constituição diz que nós temos o direito à saúde, à educação, ao lazer, né? Nós temos o direito de liberdade, nós temos vários direitos, né? E esses direitos estão constituídos. Se estão constituídos, nós temos que realmente lutar por eles, né? E eu vejo que se o governo federal não tomar uma posição referente a essa questão de educação, de uma categoria pode se desencadear outras categorias, né? E essa classe de professor da educação na rede federal, ela já tem uns 5 anos sem aumento? 7 anos. 7 anos, Desde o governo Temer. Não teve aumento da categoria, né? Não, nós não tivemos ali um reajuste de infração, né? Então, foi só acompanhando os índices? Foi só acompanhando os índices? Quem já tem um plano de carreira de haver a elevação de nível. Mas o aumento real mesmo, o RGA, por exemplo, não teve nesses últimos 7 anos. Não. Desde 2017, o governo Temer, né? Assumiu 16, né? 16, aí 17. Não teve Não, a gente está com uma perca aí de mais de 20%. E qual que é a proposta da categoria para que o governo, para que volte à normalidade? A proposta é de 0% de aumento. Do governo, 0%? De aumento em 2024. Aí 2025 é 4,5% e mais 4,5% em 2026. E a contraproposta da categoria? Então, a gente... Não tem ainda. Não tem. Só que, só levar em consideração que não é somente... A gente não está lá somente por questão de salários. Certo. Mas a gente está junto com os TAI, né? Que é os TAI... são os técnicos administrativos, aqueles que trabalham no apoio. Também tem uma boa parte, uma grande maioria da instituição. E eles, dentro do Serviço Público Nacional, é o grupo que tem o menor salário. Então, essa luta também é por eles. Também, há 7 anos, também não conseguiram aumento. Reestruturação da carreira, lutando também por um suporte do governo na questão da infraestrutura, dos prédios do Instituto Federal. Sucateado, né? Estão, assim, precisa está de uma ruim. Reforma, Isso, né? não está ruim. Mas precisa melhorar. Mas precisa melhorar. Precisa melhorar. Mas, a gente, por exemplo, no Instituto aqui em Tangará, a gente precisa de um refeitório, de uma cantina, e como tem Campo Novo lá, né? Que tem pessoas lá que moram lá também, né? Mas nós temos alunos também, aqui em Tangará da Serra, que moram lá no Alto da Boa Vista. Lá no Esmeralda. Aí não tem ali o transporte escolar. Ele vem, às vezes, de bicicleta, o pai traz, né? E esse aluno tem aula como o ensino, ele é integral. Então, no período ali do almoço, né? Ele deveria ter uma cantina para ele ter ali o almoço, garantir o almoço para depois... Isso não tem. Isso não tem. Não tem. Né? A gente não tem essa cantina. Então, deveria ter. A gente fala cantina no sentido de... Como a gente está acostumado, eu já trabalhei na escola municipal estadual, tinha lá o período do recreio, da merenda, né? Certo. Então lá a gente não tem merenda, o negócio é intervalo, só intervalo. É que nem faculdade. Certo. Apesar que o nosso foco ali, né? Nosso ensino é o ensino básico. Ensino básico. Alunos que... Primeiro, segundo, terceiro ano. Isso, primeiro, segundo, terceiro ano. Terminou ali e já vai para a faculdade. Técnico, né? Técnico também. Isso, nós temos lá 2 cursos, que é o técnico em recursos humanos e manutenção e suporte em informática. E temos também um curso superior, tecnólogo em gestão e recursos humanos, no noturno. Excelente. Essa demanda aí. Que pena que o governo federal não está dando a devida assistência, digamos assim, e o interesse na educação nesta área, né? A educação federal está defasada. E esta greve só vai se agravar. Se o governo não sentar para o negócio, só vai se agravar. E eu confesso que eu não sou solidário a este governo. Este governo tem uma trajetória não tão boa, né? Não escolhi este governo
para aí que está, mas a maioria venceu, e eu sou um democrata, né? Eu sou Exatamente. um democrata, então a maioria escolheu, então vamos sofrer junto, né? Vamos sofrer junto. Mas não vai ser com a minha anuência, não vai ser com a minha anuência de dar, não, tá uma maravilha, esse governo tá muito bom, não vai ser com a nossa anuência. Esperamos e torcemos para que melhore, né? Porque somos brasileiros, sim, patriota além de tudo. Esperamos que melhore. Isso. Mas da forma que está sendo conduzida, não sabemos se vai ter melhoras, né? Como nós estamos esperando, né? Nós torcemos para que tenham melhora. Né? E torcer que aconteça, né, Luiz? Agora nas próximas eleições que estejam, o processo eleitoral ele venha acontecer com bastante lisura. Sem dúvida, é muito importante isso aí, né? Uma das coisas que a gente precisa ficar atento, né? Ficar atento a tudo isso aí. Nós estamos caminhando para um caminho. Vamos aguardar essas eleições, né? 2024, né? Ainda mais 2 anos, né? É importantíssimo. Nós estamos participando do processo, que nós estamos em Tangará da Serra e nós temos interesse para que Tangará da Serra possa se beneficiar, mas não podemos também deixar de tirar o olho do governo do estado e do governo federal, que é importante, né? A federação é os 3 entes federativos. Exatamente. Então nós temos que estar ligados. Professor Altair, agora caminhando para o final, certo. Qual a Tangará o professor Altair quer para o futuro? Bom, Luiz, essa pergunta é muito boa, né? Então, o que eu quero para Tangará da Serra, acho que primeiramente a gente precisa de ter saúde, né? Saúde. Primeiramente Deus, né? Sim. Mas Deus aí eu creio que todos já têm abraçado. Mas primeiramente saúde. Primeiramente, não, depois de Deus é saúde. Certo. Depois de saúde, nós temos que ter água, né? Porque água é vida. Acho que todos já falaram aqui, né? Esquecemos de falar da água. Então, a água é fundamental, porque sem a água a gente não consegue... Vai ficar doente, né? As necessidades básicas... Vai morrer, a cidade não cresce, então precisa-se de ter realmente esse cuidado. Eu acredito que a gestão atual, né, Wander Masson, possa estar aí atendendo e resolvendo esse problema que já tem assombrado Tangará da Serra aí já por alguns anos, né? E tem impedido aí, como eu disse anteriormente, um crescimento da cidade. Então, existem vários entraves aí que precisa melhorar. Uma outra coisa que eu quero também, uma Tangará que tenha educação para todos, né? Uma cidade aí que tenha aí oportunidades, porque quando tem-se a educação, há um leque de oportunidades. Porque se eu hoje sou um professor, é porque eu busquei o estudo e depois do estudo, a minha formação, muitas outras oportunidades vieram. As oportunidades vieram. E quando ela abriu, eu segurei ela porque eu estava preparado, né? Então a gente precisa, porque a oportunidade diz que ela vem uma vez, né? Ela abre. E quando ela abrir, se a gente não tiver com um perfil pronto, preparado ali, pode ser que a gente não consiga ali receber, né, e abraçar essa oportunidade por falta, às vezes, de uma competência, de uma formação. Então, isso aí é uma Tangará que eu quero que seja uma cidade de oportunidades para todos os jovens, os idosos, né, para todos, né, porque todos tenham uma vida aí bem próspera. Isso é um desejo que é os nossos anseios, né? Os anseios é o meu anseio para Tangará da Serra. Então, precisa-se de saúde, água, educação, trabalho. Porque quando se tem trabalho também, independente que seja o trabalho, porque todo trabalho ele é digno, né? Sim, todo trabalho ele é digno. E porque o trabalho que dignifica o homem, né? Sem dúvida. Então, não é o trabalho A ou B que é mais ou menos. O importante é a pessoa ter um trabalho, uma profissão, para que ele venha tirar o sustento para sua família, né? Para ele conseguir sobreviver de uma forma digna, né? E não somente de uma forma ali de sofrimento. Às vezes é muito, muito ruim, Luiz, um pai de família, às vezes ele vê o seu filho passando ali uma necessidade, ele não ter o recurso, né, para poder suprir ali a necessidade, porque às vezes o salário não é tão bom, né, vários custos, a gente sabe como que é difícil sobreviver, né? Então, que a população tenha aí condições para sobreviver de uma forma digna. Um pai de família, uma família que ela venha ter oportunidades para crescer de uma forma
geral, né? Maravilha! E você, qual a Tangará você quer para o futuro? Você pode deixar no seu like, deixe o seu comentário qual a Tangará você quer para o futuro. E se você puder, também inscreva-se no nosso canal e deixa o seu like e compartilhe também, que vai ser muito importante para nós. Professor Altair, obrigado pela participação. Opa! As considerações finais? Então, Luiz, agradecer pelo convite que você nos fez aí. Muito, muito bacana esse bate-papo, né? Vai outras vezes, vamos bater papo outras vezes. Opa, vai essa faltar oportunidade. Essa é a primeira. Segunda. Ah, é a segunda, né? Tá certo. O bairro que eu quero. Isso. Agora a Tangará que eu quero é a segunda. Essa é a primeira. É a primeira, né? Foi quando eu fui vereador lá durante 30 dias. É verdade. Falamos Era lá. ali, próximo ali. Era o bairro que eu quero. O bairro que eu quero? É o bairro que eu quero. Então é isso aí. Então, Maravilha. pela segunda vez participando contigo aqui de frente a frente, né? Então, muito bacana, né? E é isso aí. Estamos juntos aí no que der e vier aí. A Tangará que eu quero. Deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu comentário. Até!